Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 2, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 2. Nós temos ali um relato que é ímpar, que é singular. Somente Lucas, o evangelista historiador, o médico amado, conforme Colossenses 4,14. Somente Lucas, o escritor do Evangelho que leva seu nome, também o livro de Atos dos Apóstolos, o historiador Lucas, o detalhista Lucas, que narra com riqueza de detalhes e com minuciosidade. Somente ele fala sobre esse texto. Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 39 até o verso de número 52, quando Jesus, aos 12 anos, está ministrando aos doutores. Mas o que eu quero falar-lhes, eu tenho um outro vídeo, depois eu posso colocar aqui embaixo nos comentários o link desse vídeo, que eu falo minuciosamente sobre esse texto de uma maneira expositiva, e eu coloquei o título do vídeo como Cristo Perdido, quem perdeu a Jesus, aonde perdeu, por que perdeu, onde procuraram, como procuraram, aonde encontraram. Mas isso é uma outra história. Mas a minha pergunta que eu me deparei hoje é a seguinte: como é que Maria e José orariam a Deus sobre essa questão? Você imagine, Maria e José. Maria, a Bíblia dá relatos de suas virtudes, e eu não sou mariólatra. José, a Bíblia diz que sendo justo e não querendo infamar. Mas eles perdem a Jesus, e isso é desesperador. No dia que eles perdem a Jesus, eles perceberam essa perca e logo procuraram, ensinando-nos que não dá para ficar mais do que um dia longe de Jesus. Mas a minha pergunta é, como é que ora? Como é que a mãe, como é que o pai, nesse caso aqui não pai biológico, né? Mas como é que Maria oraria a Deus? Senhor Deus, me ajude a achar o filho teu que eu perdi. Você imagina que não é uma oração tão fácil de ser feita. Como é que José oraria a Deus? Deus, me ajude a achar o teu filho, que o Senhor deu para que eu criasse, que o Senhor confiou em minhas mãos e eu perdi. Essa é a oração de um pai, oração de uma mãe, que vê seus filhos se perdendo. Nesse caso aqui, tratando-se de Jesus, ele na verdade não havia se perdido, né, irmãos? Na verdade, eles perderam Jesus, Jesus não perdeu-se. Mas agora, extraindo esse texto do seu contexto, saltando-nos às vistas, imagine que oração difícil de ser feita. Como é que eu vou dizer para Deus que eu perdi o filho que ele me confiou? Maria entendia que Jesus não era apenas seu filho, era filho de Deus, e que Deus havia lhe confiado. Seu filho, irmã, não é apenas seu filho, também é filho de Deus. Deus não tem neto. Seu filho, irmão, não é apenas seu filho, também é filho de Deus. Teu irmão, tua irmã, também é irmão e irmã de Jesus. Foi ele quem disse, lembra? A família de Jesus? Quando disseram tua mãe, teus irmãos estão ali fora. E ele pergunta, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Agora, mais do que isso, João 3,16 diz que ele vem como filho unigênito, Romanos 8,29 diz que ele sobe como filho primogênito, porque enquanto esteve entre nós, angariou outros irmãos, então ele é o nosso irmão mais velho. Mas a pergunta é, quando eu perco um irmão, quando eu perco uma irmã, como é que eu vou orar a Deus? Eu preciso procurar até encontrar. Como é que eu vou dizer para Deus, Senhor, eu perdi o teu filho, meu irmão, irmão de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus unigênito, que agora é o primogênito da ressurreição? Como é que eu vou dizer isso para Jesus? Como é que eu vou dizer isso para Deus? Na qualidade de pastor, como é que eu vou dizer para ele que eu perdi uma ovelha, se ele disse-me que tendo eu 99, não posso estribar-me nas 99, mas devo procurar a 100ª como se fosse a única que eu tivesse? Pense nisso. De certo modo, todos nós oramos dessa forma. De certo modo, essa é uma oração difícil de ser feita. E é uma oração
que à luz da Bíblia, a Bíblia nos ensina que a minha oração não pode ser apenas palavras, prédica, oratória, formulação de ideias ao sagrado, mas que a minha oração deve estar atrelado à vida, é um estilo de vida. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Agora a questão é, eu preciso fazer desta oração meu estilo de vida. Maria, por certo, orou a Deus como crente fiel que era, mas ela não apenas orou e não fez nada. Ela apenas orou e deixou assim, Deus é que sabe. Não, é um equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Por certo, ela orou para que Deus lhe ajudasse a encontrar, mas ela saiu à procura para encontrar aquilo que perdera. Essa é a questão em apreço, eu queria que você pensasse nisso. Que nós precisamos ir a Deus no sentimento de Maria. Senhor, me ajude a encontrar o teu filho, o filho que tu me deu, o filho que tu me confiou. Se teu marido não é crente, irmã, você precisa orar desse modo. Deus, me ajude a achar o teu filho que está perdido. Pode estar dentro de casa, mas está perdido. Esperançosa, irmã, porque ninguém está tão distante que não possa ser alcançado e nem tão perdido que não possa ser achado. Mas precisa se orar desse modo. Se a tua esposa, meu irmão, não é crente, você precisa orar a Deus desse modo. Se os teus filhos não são crentes, se teus pais não são cristãos, nós precisamos orar a Deus desse modo. Eu não posso orar a Deus apenas pelo meu pai, apenas pela minha mãe, porque eu devo entender que o meu pai é meu pai, a minha mãe é minha mãe. Agora, mais do que meu pai, mais do que minha mãe, o meu pai, a minha mãe, são filhos de Deus. A minha esposa é filha de Deus. A minha filha é filho de Deus. E é assim que eu devo tratá-la. É assim que eu devo tratá-los. Os meus irmãos não são apenas meus irmãos, são filhos do meu Deus. E daí como é que eu vou orar se eu os perdi? Preciso procurar até encontrá-los. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Esse é o nosso pão diário. Deus abençoe a todos vocês.